Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 12 de março, nós vamos meditar de Juízes, do capítulo 16 ao capítulo 18. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos continuar a história de Sansão. E agora ele vai levar os portões de Gaza. Ele vai arrancar os portões, veja só. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá. Os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite, todos junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado até meia-noite. Então levantou-se, agarrou-se os portões da cidade, como dois batentes, ergueu junto com a tranca e colocou-os sobre os ombros e os levou para o alto da colina, e ali que fica em frente a Hebrom. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Então você já percebeu, né, que Sansão tinha essa dificuldade, né? Como diz os antigos, não podia ver um rabo de saia. Pois bem, agora é uma outra mulher chamada e muito conhecida como Dalila. Só que muitas pessoas pensam que na história de Sansão só houve Dalila. Não, você percebeu que antes disso ele foi casado, ele teve uma esposa, ele se deitou com prostituta, né? E pode perceber, né? Sempre era lá no meio dos filisteus. Ele gostava de uma encrenca, não é? Pois bem, os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele nos diga o que o torna tão forte e como poderemos dominá-lo, amarrá-lo, sem que ele consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. É assim, Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte. Como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar? Olha só. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco nova, ainda não seca, ficaria tão fraco como qualquer outro nome. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arco nova e ela amarrou Sansão. Ela, ela estava escondido lá na casa dela, alguns homens, num dos quartos interiores da casa. E quando ela amarrou Sansão, ela gritou: Sansão, os filisteus vêm atacá-lo! Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado. E não descobriram o segredo da sua força. E ele não percebeu, gente, olha só. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, que nunca foram usadas, ficaria fraco como qualquer outro homem. Assim, Dalila pegou cordas novas, amarrou-os com ela, e os homens estavam escondidos no quarto interior, como antes. E de novo Dalila gritou: Sansão, os filisteus vêm atacá-lo. Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas do seu braço como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Gente, e Sansão não percebeu? Você vê como ele já estava cego, né? É, olha só, tinha olhos, mas cego espiritualmente. Sansão respondeu: se você tecesse 7 tranças no meu cabelo, num pano de tear, e o prendesse com um pino de tear, eu ficaria tão fraco como qualquer homem.
Enquanto dormia, Dalila teceu as 7 tranças no cabelo dele, no pano, depois prendeu, igualzinho ele tinha falado. E de novo ela gritou: Sansão, os filisteus vêm atacá-lo. Mas Sansão acordou, soltou-se de uma vez os cabelos do fio de tear. Então disse Dalila: Como você pode dizer que me ama e não me conta os teus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna forte? Todos os dias ela o atormentava com a sua importunação até que ele não suportou mais. E por fim contou o seu segredo. O meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento, e a minha cabeça não pode ser raspada. E se ela for raspada, eu perderei as forças e ficaria fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, ela disse. Sansão finalmente me contou o seu segredo. E os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Olha só. Sansão dormiu no colo dela e ela chamou os homens para cortar os seus cabelos. E depois de ter cortado as 7 tranças do seu cabelo, deste modo começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. E aí, mais uma vez, Dalila perguntou, olha só, Sansão, os filisteus vêm atacá-lo, e ao acordá-lo ele pensou, farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram, furaram os seus olhos, levaram-o para Gaza, onde prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando a moer cereais na prisão. Não demorou muito e o seu cabelo começou a crescer novamente. Os governantes filisteus realizavam uma grande festa, no qual ofereciam sacrifício e louvavam ao deus Dagom. Nosso Deus nos deu a vitória sobre os nossos inimigos. Sansão é ele. E ao ver Sansão, o povo louvava o seu Deus. Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra, que matou muitos de nós, agora está em nosso poder. A essa altura, já estavam todos bêbados e começaram a gritar: tragam Sansão para que a gente possa se divertir. Então trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e e o fizeram ficar em pé entre as 2 colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: põe a minha mão nas 2 colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas. O templo estava lotado. Todos os seus governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Deus, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais uma vez e permita que eu, de um só golpe, me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou na coluna centrais que o sustentava o templo e empurrou-as com a mão. E exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida.
Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o seu corpo. Eles os levaram de volta para casa e os sepultaram em Zorá e em Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Triste, não é? A história de Sansão. Havia um homem chamado Mica, capítulo 17. Vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia, disse a sua mãe: eu havia amaldiçoar a pessoa que roubou 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu que roubou esta prata. Ela está comigo. O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata a ela e ela disse: dedico solenemente essas peças de prata ao Senhor. Em favor de meu filho, mandarei fazer uma imagem esculpida de um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata à sua mãe, ela separou 200 peças e entregou a um ourives. E delas ele fez uma imagem esculpida de um ídolo de metal. Então, nomeou um dos seus filhos como seu sacerdote pessoal. Naquele dia, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E certo dia, um jovem levita que havia em Belém de Judá chegou àquela região. Havia saído de Belém à procura de um lugar para morar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim e aconteceu de parar na casa de Mica. De onde você vem? Perguntou Mica. E ele respondeu: sou levita de Belém de Judá e estou à procura de um lugar para morar. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim, disse Mica. Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. E o jovem levita concordou e se tornou como um dos filhos de Mica. Então Mica nomeou Levita, seu sacerdote pessoal, e o jovem ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor será bondoso para comigo, pois tenho um levita como meu sacerdote. E aí, naquele dia, Israel não tinha rei. A tribo de Dan procurava um lugar onde estabelecer-se, pois ainda não tinha tomado posse do território que havia recebido de herança quando a terra foi distribuída entre as tribos de Israel. Então, os homens de Dan escolheram seus clãs, 5 guerreiros corajosos da cidade de Zorá e Estaol, para explorar os territórios onde a tribo pudesse se estabelecer. Quando esses guerreiros chegaram à região montanhosa de Efraim, pararam na casa de Mica e passaram a noite ali. Enquanto estava na casa de Mica, reconheceram o sotaque do jovem levita, de modo que se aproximaram dele e perguntaram: quem o trouxe para cá? E o que você está fazendo nesse lugar? Por que está aqui? E o jovem respondeu: fiz um acordo com Mica e ela me contratou como sacerdote pessoal. Então eles responderam: permita Deus se a nossa viagem, pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. Vão em paz, respondeu o sacerdote. O Senhor está cuidando da sua viagem. Os 5 homens prosseguiram até a cidade de Laquis, onde notavam que os habitantes levavam uma vida tranquila, como os sidônios. Eram pacíficos, viviam em segurança, pois não havia quem os oprimisse em sua terra. Estava longe de Sidom e não tinha nenhum afiliado por perto. E quando os homens voltaram de Zorá e a Estaol, seus parentes lhe perguntaram: o que vocês descobriram? E eles responderam: vamos atacá-lo. Vimos que a terra é muito boa. O que vocês estão esperando? Não hesitem em avançar e tomar posse dela. E quando chegaram lá, verão que o povo leva uma vida tranquila. Deus nos deu uma terra espaçosa, fértil, onde não falta nada. Então, 600 homens da tribo de Dan
armados para a guerra, perseguiram de Zorá a Estaol. Acamparam no lugar oeste de Kiriat Jearim, em Judá, conhecido hoje como Maanedã. Dali prosseguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam explorado a terra nos arredores de Laís explicaram aos outros: numa dessas casas há um colete sacerdotal e também ídolos do lar, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que acha que devemos fazer? Os 5 homens saíram à estrada principal e foram para a casa de Mica. Os 600 guerreiros armados da tribo de Dan ficaram na entrada da porta. E os 5 espiões que estavam no santuário removeram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos do lar, o ídolo de metal. Enquanto isso, o sacerdote ficou junto à porta com os 600 guerreiros armados. E quando o sacerdote viu que os homens estavam levando todos os objetos sagrados do santuário de Mica, disse: "O que vocês estão fazendo? Fiquem quietos, venham conosco", responderam. "Seja nosso pai sacerdote. Não é melhor ser um sacerdote de uma tribo inteira do que somente de uma família de Israel?" Então, e aí o jovem sacerdote aceitou de bom grado acompanhá-los. Pegou o colete sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem esculpida e se uniu a eles. Quando deram a volta, colocaram as crianças e o gado e os bens na frente do grupo e partiram. Quando os membros da tribo de Dan estavam longe da casa de Mica, ele e os seus vizinhos foram atrás dele. Gritavam para os homens de Dan, que se voltaram e disseram a Mica: "Qual é o problema? Por que você convocou esses homens para nos perseguir?" E Mica respondeu: "Como é que vocês me perguntam qual é o problema? Tomaram todos os meus deuses que fiz e levaram o meu sacerdote, não me restou nada." E os homens de Dan disseram: "Cuidado com o que você diz. Temos em nosso meio algum homem agressivo que poderia ficar com raiva e matar você e a sua família." Assim, os homens de Dan seguiram o caminho. E quando Mica viu que eram numerosos demais para atacá-los, deu meia volta e foram para casa. Então, os homens de Dan levaram os ídolos de Mica, o seu sacerdote, chegaram à cidade de Laís, cujo povo era pacífico e vivia em segurança, mataram a espada os habitantes e queimaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse os habitantes da cidade, pois estavam longe de Sidom e não tinha nenhum aliado por perto. Isso aconteceu no vale de Bet-Reob. Então o povo da tribo de Dan construiu a cidade e passou a habitar nela. Mudaram o seu nome para Dan em homenagem aos seus antepassados, que é a tribo de Dan, né, filho de Jacó. Antes disso, a cidade se chamava Laís. Levantaram a imagem esculpida e nomearam Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. Os sacerdotes de Jonatas servia como sacerdote da tribo de Dan até a época do exílio. Assim, a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Milca durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração e a nossa vida. E queremos Te pedir que o Senhor nos ajude a termos o nosso coração, dobrarmos os nossos joelhos e erguermos o nosso louvor somente ao Senhor Deus, porque somente a Ele devemos adoração. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe.